Jornal da Rede Alesp. Seguimos de entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com a Marina Braga, ela é assistente social do Hemocentro e ela vai nos falar sobre a doação de sangue na pandemia. Jeremias. Bom dia, Marina Braga. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Marina, vamos começar falando sobre a doação, que pode salvar até 4 vidas. Queria que você explicasse um pouco isso e falar da importância de se doar sangue. Cada doador, né, ele doa uma bolsa de 450 ml, que a gente chama de sangue total, né? E depois a gente divide essa bolsa em 2, 3 ou até 4 hemocomponentes, né? Ou hemoderivados. Aí depende qual é a necessidade do momento, né? Mas basicamente o doador doa hemácia, plasma e plaqueta, né? Do que é constituído o sangue. E a importância da doação, na verdade, não é só para cirurgias de urgência e emergência, né? Que normalmente a gente sempre tem que fazer um apelo próximo dos feriados e as pessoas relacionam muito a falta da doação de sangue no feriado por conta dos acidentes. Mas, na verdade, a gente tem várias doenças hematológicas que também que os pacientes dependem dessas transfusões de sangue, né? Ou quinzenalmente, mensalmente. Então, além disso, tem os transplantes, as cirurgias eletivas, né? São para todas essas finalidades. E Marina, é um assunto recorrente aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente sempre traz esse panorama dos hemocentros no estado de São Paulo, porque também há uma notícia recorrente da queda do estoque de sangue em todo o estado e nos hemocentros. Então, é a nossa prestação de serviço dizer para a população que é seguro, mesmo nesse momento de pandemia, doar, não é? O Hemocentro, ele, né, em todos os hemocentros, a gente segue todas as recomendações da portaria, né, do Ministério, que foi preconizado, né, por todos os locais. Então, a gente faz a verificação da temperatura na entrada, né, antes do doador entrar no Hemocentro. A gente deixa as cadeiras, né, de 1,5 m a 2 metros de distância para as pessoas não aglomerarem. A gente tenta fazer o agendamento durante a semana, né, para que os doadores tenham mais comodidade, e a gente tenta não receber muitos doadores ao mesmo tempo. Então, aos finais de semana, se acontece de vir uma ou 2 cidades, a gente pede para uma vir um horário, a outra vir no outro, para a gente ir atendendo o fluxo e não aglomerar, né? Porque, na verdade, a doação de sangue também é utilidade pública e é uma necessidade. A gente não existe fábrica do sangue, né? Não tem como a gente tirar ou fabricar, né? Como um remédio. Não tem como. É só um ser humano doando para outro ser humano, né? Nessa semana que passou agora, a gente passou uma dificuldade muito grande de falta de sangue, porque, querendo ou não, as atividades estão começando a voltar ao normal, né? Mas as pessoas estão voltando à sua rotina de trabalho, né? Logo as escolas também, pelo jeito, vão estar começando a funcionar, pelo que a gente está acompanhando, e aí as pessoas já estão deixando a doação de lado, né? E assim, como a rotina desses locais vai começar, os hospitais também, logo, eles vão começar a atender essa demanda de cirurgia que ficou, né, esse tempo todo sem acontecer. Então, assim, se as pessoas não doarem sangue, a gente vai ter muita falta, né? A gente já está presenciando isso na semana passada, agora vamos ver como é que vai ser essa semana, mas a dificuldade está grande. Marina, qual é a sua palavra para quem já doa sangue e para aquele que não doa? Eu acredito que são universos diferentes, porque às vezes a pessoa já tem o hábito, fala, não, eu vou lá, tem a Covid-19 e tudo, mas eu já sei como funciona e é seguro, né? E tem aquelas também que nunca doaram e aí também tem dúvidas, né? Qual é a orientação, principalmente em relação à triagem, a esses métodos de segurança, para que a gente entenda? Jeremias, você falou uma palavra que é essencial, né? Assim, que é de extrema importância. Na verdade, assim, as pessoas teriam que criar o hábito da doação, né? Muitos realmente já têm o hábito da doação, mas tem várias pessoas que nunca fizeram a doação de sangue e às vezes eles começam a doar
porque às vezes acontece alguma necessidade na família, alguém próximo, um vizinho, alguém que ele conhece, né? Muita gente começa a doação de sangue assim, né? É difícil quando você pega alguém que de repente fala, não, eu vou acorda e vou falar, não, eu vou doar. Normalmente a gente vê que tem que ter um personagem, as pessoas têm que se ligar a um personagem para poder começar a doar sangue, né? Ou doar só para aquela pessoa que às vezes, dependendo, fica internada há muito tempo e precisa de sangue de várias bolsas, né? Então, assim, o ideal seria que as pessoas tivessem o hábito, né? Porque as mulheres podem doar 3 vezes por ano e os homens 4 vezes ao ano. Então, assim, se as pessoas doassem com essa regularidade, a gente não teria tanta falta, né? Mas a gente sabe que as pessoas têm a vida delas, o trabalho, as responsabilidades, as pessoas ficam doentes, às vezes elas ficam inaptas temporariamente, né? Então, a gente precisa sempre estar reforçando isso, né? E às vezes tem muitos mitos sobre a doação de sangue ainda. Se eu doar sangue, meu sangue vai engrossar, vai afinar, engorda, emagrece, vicia, né? Tem muita gente que ainda pergunta isso. Doar sangue dói. Dor é relativo. Isso cada um tem uma cada um tem uma tolerância à dor, né? E tem hemocentros, tem vários hemocentros, o nosso também, que às vezes aplica anestesia se a pessoa quiser para doar sangue, né? Mas é como se fosse mesmo colher um exame, né? Porque a doação em si demora de 5 a 8 minutos, né? Para a pessoa encher a bolsinha ali. Tem um tempo para o sangue ser coletado, né? Então também a pessoa não pode demorar mais de 15 minutos ali, né? Para encher a bolsinha de 450 ml. Então, assim, o que demora na doação de sangue, um doador demora 1 hora e pouquinho para doar sangue, é o processo todo. Ele passa pela recepção, né, para fazer o cadastro, tem a salinha de orientações preliminares, onde ele vai receber as orientações do processo, né, da importância da sinceridade na entrevista, e no nosso caso a gente faz cadastro de medula óssea também. Depois ele passa pelos sinais vitais, que é ver a pressão, né, e fazer o teste de anemia. E depois ele vai para a entrevista com o enfermeiro para poder ver se ele vai conseguir fazer a doação ou não. Porque às vezes está tomando algum medicamento que impede naquele momento, né, de fazer a doação. Mas o importante é que as pessoas conheçam o procedimento, né? Às vezes as pessoas têm medo do que elas não conhecem, né? Então, assim, seria interessante para quem nunca foi doar sangue, pelo menos ir uma vez para conhecer, né? Porque todos os tipos são importantes, né? Lógico que a gente tem mais falta de alguns, mas por conta da porcentagem da população que tem cada tipo sanguíneo. Mas é importante que as pessoas passem a conhecer o processo, né? E justamente nessa questão de reforçar algumas questões para a população, Marina, nesse momento da Covid-19, algumas pessoas que querem doar, mas já tiveram a Covid-19, qual o procedimento? Ou aquelas pessoas que no seu entorno tiveram algum caso da Covid-19, como funciona então para doar? Deixar esse esclarecimento então para quem está ouvindo, vendo a gente agora. Para quem já teve Covid, tem que aguardar 30 dias para poder fazer a doação. Para quem teve contato, algum familiar que teve, a gente pede para aguardar uns 15 dias pelo menos, né, para poder fazer a doação. E a gente recomenda que quem está gripado, com algum sintoma, né, de gripe, coriza, dor de garganta, nem aparece, nem chega aí ao hemocentro, né, porque a gente não sabe como isso vai evoluir daqui uma semana, 15 dias, né? Marina, quais os locais para se fazer essa coleta? São Paulo a gente sabe que tem aqui, junto ao Hospital das Clínicas, né? Mas no estado e no Brasil de forma geral? O Hemocentro de Ribeirão, ele tem 10 unidades no estado de São Paulo, né? A gente coleta para mais de 30% do estado. O ideal seria que eu coletasse 11 mil bolsas por mês, né? Para poder suprir toda a minha necessidade, né? De mais de 140 hospitais que a gente atende em toda todo o estado de São Paulo, né? São 210 municípios. Mas eu tenho núcleo em Taubaté
em Franca, Presidente Prudente, Fernandópolis e Araçatuba, né? Em Ribeirão Preto eu tenho 2 unidades, uma no campus da USP, né, perto do Hospital das Clínicas, e uma na Quintino Bocaiúva 470. E eu tenho unidade em Batatais, Bebedouro e Olímpia também. Então a gente vê, né, não só aqui na capital paulista, não é, Jeremias, mas também em todo o interior, os hemocentros, os locais. A Marina falando para a gente o quanto é seguro ir doar, e também é uma questão de olhar para o outro, né? Uma doação de sangue, você salva vidas, como a Marina disse, em vários momentos, né? Precisa para uma cirurgia, precisa, sei lá, se acontece algum acidente, né, E Jeremias? sabe o que eu acho legal? Talvez a Marina até possa comentar, é a questão do bom contágio, Marina. Porque, por exemplo, você tem uma empresa e a pessoa fala, gente, eu doei, vamos todo mundo. De repente, quem administra a empresa fala, olha, pessoal, porque está na lei que aquela pessoa que faz a doação, ela tem o direito a permanecer em casa naquele dia, como atestado, né? E, de repente, o próprio empresário pode dizer, olha, gente, vamos fazer aqui uma ação coletiva, né? Porque, como você disse, às vezes a gente vai pela necessidade. Tem um parente, um amigo, e de repente quem faz uma vez pode ser que tenha mais chance de voltar, né, Marina? Aqui em Ribeirão, por conta dessa falta de sangue que eu nunca vi a gente passar por essa situação, né? Na semana passada a gente tinha menos de 600 bolsas em estoque, enquanto que na semana eu preciso de pelo menos 1.000, né, para poder manter todos os hospitais da região. E as prefeituras dessas cidades da região, elas não estão conseguindo mandar os doadores, né, para poder fazer a doação, porque as pessoas estão com medo, né? Apesar de, nesse feriado do dia 7 de setembro, né, aqui em Ribeirão foi registrado o menor índice de isolamento, né? Então, assim, a gente viu muita gente viajando, tudo, e para doar sangue, né, as pessoas têm medo, sendo que a gente também toma todos os cuidados como qualquer outro lugar, né? Então é importante frisar isso também. A gente está fazendo de tudo para que as pessoas se sintam seguras para poder doar sangue, porque se as pessoas não doarem, não tem como o Hemocentro ajudar, né? Então a gente até espalhou uns outdoors aqui pela cidade e a gente começou a fazer algumas coletas emergenciais em empresas, instituições, condomínios, para ver se a gente consegue, se as pessoas ficam com menos receio, se elas têm medo de ir até o Hemocentro, a gente está tentando levar e fazer umas mini coletas, que a gente fala, mas emergenciais, porque eu estou precisando suprir essa necessidade diária. A doação de sangue, ela é uma necessidade diária. Não tem mais época do ano que falta sangue, qual aquele mês, férias, Natal, todos os dias eu tenho falta de sangue. E todos os dias. Interessante, Marina, porque quem faz o exame, ele tem ali um certo diagnóstico muito completo, né, de qualquer probleminha que você tiver, e aí você não vai poder doar, mas também serve, não, Julie, para a nossa saúde, né, saber se a pessoa tem algum probleminha, já vai tratar, e é muito bom também. Agora, nunca é demais perguntar quem pode doar, né, porque a idade e tudo mais. Às vezes o pai quer levar os filhos também, mas tem a idade, o peso, enfim. Isso. Essa questão dos exames é o seguinte, e como você falou do atestado, né? O atestado, pela legislação, né, do Ministério, o que ela preconiza é uma doação em 12 meses. Mas tem empresas que liberam para o doador, se ele quiser trazer 2 atestados por ano ou 3 atestados por ano, né? Então, é ideal também que cada funcionário veja com o RH da sua empresa, né? Porque pela legislação federal é uma doação em 12 meses, tá? Com relação aos exames, todo o Hemocentro realiza os exames de sorologia, que a gente chama, né? HIV, sífilis, hepatite, HTLV, o Chagas, né? E o que a gente também pede para o doador é que ele não vá ao Hemocentro com a intenção de fazer exame, né? O ideal é que, se ele tiver com a intenção de saber como ele está nessa questão de exames sorológicos, exames sexualmente transmissíveis, ele tem que procurar o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento da sua cidade, para fazer só esse teste.
não tem necessidade dele doar sangue só para saber os resultados dos exames, tá? Isso a gente tem que frisar bastante. E para quem quer doar sangue, tem que 16 e 17 anos, em Ribeirão Preto, a gente pede para os pais acompanharem, né? Para fazer a primeira doação, para estar lá, pelo menos assim, acompanhando o pai não entra em todas as etapas, tudo, mas a gente pede para o responsável estar acompanhando, tá? Tem entre 18 e 69 anos, né? Tá em bom estado de saúde, não pode estar gripado, resfriado, tomando antibiótico, anti-inflamatório, né? A gente tem um telefone 0800 para quem quiser tirar dúvidas sobre medicamento, porque às vezes pelo telefone a gente já consegue sanar aquela dúvida, né, da pessoa. A gente tem um atendente virtual também no site do Hemocentro, né, que chama Lívia Botti. Ali ele pode colocar o medicamento ou qualquer outra dúvida, ele já consegue também fazer o agendamento pelo site, pelo 0800, por e-mail. Então, assim, a gente tem vários canais para o doador, se ele quiser fazer a doação. O homem tem que pesar mais de 50 quilos, a mulher mais de 51, né? E quando o doador vai doar no período da manhã, a gente pede para tomar café da manhã. Muita gente acha que tem que estar em jejum para doar sangue, não precisa estar em jejum. Só não pode comer coisa gordurosa no período da manhã. E se a pessoa almoçar e for doar no período da tarde, ela tem que aguardar 3 horas para poder fazer a doação. Marina, eu estou vendo você falando aí dos requisitos para fazer a doação. No teste do peso eu passei, viu? Eu já estou acima de 50, tá bem tranquilo, viu? Mas olha só, vamos falar do 0800. 0800 979 6049. Esse é o que eu estou vendo aqui, agendamento do Hemocentro, pelo menos é um deles, 0800 979 6049. Pois não, Julie? Marina, acho que uma outra questão também importante a gente falar, que quem doa sangue não doa só sangue, né? Tem questão das plaquetas e afins. Queria que você contasse um pouquinho disso para quem está ouvindo, vendo a gente. Isso, é uma doação, né? Cada doador, ele doa uma bolsa de sangue total, que a gente chama de 450 ml. Então, ele doa hemácia, plasma e plaqueta. A hemácia dura 35 dias, que é só a parte vermelha, né? Que a gente separa, né? Então, eu fico 35 dias com ela em estoque. O plasma, ele dura 1 ano, né? Ele fica congelado. E quando está próximo do vencimento, a gente manda para a indústria e ele volta em forma de medicamento, né, para o hemofílico, o fator, né, fator 8. Então, ele volta como medicamento. E a plaqueta, ela dura 5 dias. Então, lá no Hemocentro, a gente tem doadores que fazem doações por aférese, que é um procedimento na máquina, e ele tira só o hemocomponente necessário, porque como dura só 5 dias, às vezes a gente tem uma demanda grande naquela semana, então a gente convoca os doadores de acordo com o tipo do que o hospital está precisando, e aí ele doa só o hemocomponente, ou só a hemácia, ou só a plaqueta, né? E se precisar também o plasma. Perfeito, Marina Braga, obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, falando sobre a doação de sangue nesse momento da pandemia. Obrigada, Marina. Obrigada, a gente que agradece, né? Toda forma de divulgação para a gente, para todo o Hemocentro é importante, então sempre quando precisar ou que a gente precisar, a gente entra em contato.